Eu estava ali, parado no escritório dela, com o cheiro a desinfetante hospitalar ainda impregnado nas minhas roupas e a adrenalina a bombear nas veias. Não de medo, mas de uma exaustão tão profunda que parecia rasgar-me a alma. Olhei para Ana Carvalhais, a mulher que minutos antes me tinha oferecido o tipo de salvação que um homem como eu nem sequer ousava sonhar. A proposta de emprego, o salário, tudo o que podia comprar a Pedro uma nova vida. E então, as palavras saíram, incontroláveis, um turbilhão que eu tinha guardado por 10 anos. Sim, disse eu, e a minha voz era quase um sussurro, áspera, como areia. Eu trabalhava em sistemas de travagem. Eu era o engenheiro-chefe num novo design. Estávamos atrasados. Os executivos estavam a pressionar muito. E eu descobri uma falha. O silêncio na sala era absoluto, pesado, como se o ar tivesse sido sugado. Virei-me para encará-la, os meus olhos a encontrarem os dela. Lembro-me da forma como a luz da manhã, vinda das janelas panorâmicas, realçava a seriedade no seu rosto. A sua postura, antes elegante e controlada, parecia agora ligeiramente rígida, como se cada fibra do seu corpo estivesse em alerta. Ela nem pestanejava. Era uma falha pequena, continuei, a voz jamais firme, como se estivesse a recitar algo que tinha ensaiado 1000 vezes na minha cabeça, a verdade nua e crua. Um problema de tolerância de design que podia levar ao desgaste prematuro em certas condições. O meu supervisor disse que provavelmente estava tudo bem, que o iríamos monitorizar após a produção. Disse-me para não atrasar o lançamento por algo que poderia não ser nada. Eu tinha 28 anos na altura. Queria a promoção, o gabinete de canto com vista para o Tejo, o aumento e o prestígio. Porra, eu queria tanto. Queria provar que era mais do que um miúdo de um bairro operário de Setúbal, com as mãos sujas de graxa, que tinha conseguido entrar na faculdade. Queria ser alguém. E assinei. Assinei e aprovei o design. Não tenho a certeza se o arrependimento alguma vez se apaga. Passam 10 anos e continua lá. Um parasita a alimentar-se de cada boa intenção, de cada pedacinho de paz que eu possa ter. O que aconteceu? A voz de Ana estava estranha, tensa, contida. Era diferente de tudo o que eu tinha ouvido dela lá até então. 6 meses depois de os carros entrarem em produção, houve um acidente. Numa autoestrada perto de Coimbra, no IP3, as linhas de travagem falharam num sedã de 2 anos. O condutor era um homem chamado Pedro Carvalhais. Tinha uma filha de 10 anos no carro com ele. Ele desviou-se para evitar atingir o separador central quando os travões falharam, mas corrigiu em excesso. Bateu numa barreira de cimento a 110 quilômetros por hora. Morreu instantaneamente. A filha sobreviveu com ferimentos ligeiros. E eu matei-o, não com as minhas mãos, mas com o meu silêncio, com a minha ambição, com a minha cobardia. Lágrimas, já não as tinha. Secaram há anos no dia em que soube do acidente. Lembro-me de ter passado horas, dias, a chorar num canto escuro do meu apartamento, antes de perceber que não havia lágrimas suficientes para lavar o que eu tinha feito. O rosto da Ana ficou completamente branco. Ela apertou a borda da secretária com tanta força que os nós dos seus dedos ficaram sem sangue. Aquela visão era como ver uma explosão silenciosa. O que é que acabou de dizer? A voz dela tremia, um gelo fino sobre uma fúria incandescente. Pedro Carvalhais, repetiu o nome, pausando, observando o entendimento a irromper no rosto dela, como uma onda nuclear. Não se podia confundir, era ela que estava ali à minha frente. Não tinha de ser difícil conectar os pontos. A mulher que me ligou ontem à noite, a miúda no carro. O universo realmente tem uma maneira estranha de amarrar pontas soltas, não é? Ou talvez esteja apenas a ser cruel. Esse era o seu marido, o pai da Sofia. É por isso que não posso aceitar o seu dinheiro, ou o seu emprego, ou seja o que for. Eu já tirei a coisa mais importante que tinha.
Por um longo momento, a Ana não se moveu, não respirou. Os olhos dela estavam fixos nos meus, e nisto senti-me completamente nu, exposto a toda a dor e ira que as minhas ações tinham causado. Depois, sentou-se muito cuidadosamente na sua cadeira, os movimentos precisos e controlados. Era como se estivesse a lutar para manter a sua compostura, para não se desmoronar ali mesmo. E, de certa forma, respeitei-a por isso. Está a dizer-me, disse ela, a voz um sussurro gélido, carregado de uma fúria mal contida, que é o responsável pela morte do meu marido, que sabia que havia um problema, e não disse nada. Sim, disse eu simplesmente, Mauri. Não havia mais nada a dizer. Eu demiti-me no dia seguinte ao relatório do acidente. Não conseguia encarar voltar lá, não suportava ver aqueles sistemas de travagem em produção sabendo o que tinham feito. Perdi a minha casa, a minha carreira, tudo. Mudei-me para Lisboa e abri uma oficina porque era tudo o que eu conseguia fazer. Porque pensei que talvez, se passasse o resto da minha vida a consertar carros da maneira certa, a verificar tudo 2 vezes, nunca cortando cantos, talvez pudesse de alguma forma equilibrar a balança. Dei uma risada, amarga e quebrada. Que ilusão! Não se pode equilibrar essas balanças. E agora o meu filho, o meu pequeno Pedro, está a morrer e eu não tenho dinheiro e não tenho tempo. E pensei, talvez a senhora tivesse alguma ligação ou ideia que pudesse ajudar. Mas não tem, porque sou a pessoa que destruiu a sua família e não tenho o direito de lhe pedir nada. A Ana olhou para mim e eu podia ver a guerra acontecer por trás dos seus olhos. Mágoa e raiva e choque. Tudo a lutar pela dominância. Saia, disse ela finalmente, a voz a tremer. Saia do meu escritório. Assenti. Era o esperado, o merecido. Já estava a meio caminho da porta quando ela falou novamente. Espere. Virei-me. A Ana estava de pé agora, o corpo todo rígido de tensão. Conte-me sobre a verificação de antecedentes. Por que seria um problema? Não sei quando é que a vida se tornou uma contagem decrescente. Lembra-me sempre, ou por um bip agudo no monitor do hospital, ou pelo olhar carregado de preocupação da doutora Rita, ou pelo tempo que vejo escoar no meu telemóvel rachado. Há 36 horas, não, espera. Acho que agora seriam umas 33 ou 34, não tenho a certeza. Mas a doutora Rita Neves, uma especialista em cardiologia pediátrica no Hospital de Santa Marta, tinha me ligado às 7h15. Eram a ela e ao Pedro, o meu filho, que o meu coração disparado realmente se agarrava. Tinha acabado de abrir a oficina, o cheiro a óleo de motor velho e o café morno de ontem à noite a misturarem-se com o ar fresco e úmido da manhã de Lisboa. O barulho da chuva contra o telhado de metal era a banda sonora dos meus últimos 10 anos, um ritmo constante que eu conhecia tão bem como o batimento do meu próprio coração. Mas nessa manhã, o ritmo parecia falso, pesado, e a voz dela, clínica, mas não cruel, tinha me atingido como um soco no estômago. A condição do Pedro tinha piorado durante a noite. A cirurgia, aquela pela qual eu andava a poupar cada tostão, cada euro ganho em cada troca de óleo e reparação de travões. Não podia esperar mais. 85 mil euros. 36 horas. As palavras tinham me roubado o fôlego de uma maneira que 10 anos de trabalho árduo nunca tinham conseguido. O seguro cobriria a parte, talvez metade se eu tivesse sorte, mas o resto era comigo. E eu, João Pereira, antes um engenheiro mecânico promissor com um escritório de canto e um futuro traçado na Autotec portuguesa, agora tinha exatamente 4.200 euros na minha conta poupança e uma pilha de avisos de vencimento na gaveta da secretária. Uma tragédia, sim, mas uma tragédia da qual eu era o único culpado, ou assim me dizia a minha consciência a cada segundo.
Passei o dia inteiro num nevoeiro de aritmética desesperada, ligando a todos os que me vinham à cabeça. O banco tinha sido educado, mas firme. A minha pontuação de crédito contava a história de alguém que mal conseguia manter a cabeça à tona, não alguém em quem confiaria um empréstimo tão grande. Os meus antigos colegas da Autotec portuguesa, cujos números eu guardava no telemóvel como relíquias de outra vida, ou não atenderam ou ofereceram ruídos de simpatia que se traduziam em nada de concreto. Às 3 da tarde, a comunidade da igreja do bairro tinha se juntado, com corações genuínos e carteiras vazias, conseguindo angariar uns modestos 3.000 euros. A senhora Luísa, a minha vizinha do lado, enfiou-me um envelope amassado na mão com lágrimas nos olhos, 500 euros do seu cheque de reforma. Tentei recusar, mas ela fechou os meus dedos à volta dele com uma força surpreendente para uma mulher de 70 e poucos anos. Agora, aquela noite de terça-feira, a vida do meu Pedro dependia de algo que eu não tinha, de um milagre que não estava ao meu alcance. Liguei para o departamento de cobranças do hospital e fui transferido 4 vezes antes de chegar a alguém que apenas repetiu o que eu já sabia. Sem acordos de pagamento, o Pedro seria dispensado. Eles forneciam recomendações de cuidados paliativos, informações de hospício. A mulher ao telefone parecia genuinamente arrependida, o que, de alguma forma, tornou tudo pior. Desliguei e fiquei parado no meio da minha oficina por uns 15 minutos, a olhar para uma fotografia colada na minha caixa de ferramentas. Pedro, aos 6 anos, sem um dente na frente, a segurar uma chave de fendas quase tão grande como o braço, orgulhoso por estar a ajudar o pai. Aquela foto tinha 3 anos, de antes de os primeiros sintomas começarem, antes do diagnóstico que tinha reescrito todo o nosso mundo. A chuva intensificou-se. As luzes fluorescentes do Reparações Alto Pereira, a minha pequena oficina, cintilavam, quase a cederem também. Apaguei as luzes do teto, pronto para fechar. A minha carrinha estava estacionada lá fora, velha, mas fiável, à espera de me levar ao hospital para mais uma noite a dormir numa cadeira ao lado da cama do Pedro. Amanhã eu ia descobrir alguma coisa. Tinha de o fazer. A alternativa não era algo que a minha mente pudesse sequer conceber sem se partir em 1000 pedaços. Vestia o meu casaco de cabedal gasto, com um fecho partido que eu andava a prometer arranjar há meses, quando ouvi um som que atravessou a chuva e o trovão do meu próprio desespero. Uma voz de rapariga, jovem e assustada, a chorar por ajuda. Saí para a chuva e vi-a imediatamente. Não devia ter mais de 16 anos, ao lado de um Mercedes sedã preto que brilhava mesmo com a luz tênue do candeeiro de rua. As suas roupas denunciavam-na como alguém do outro lado da cidade. Um casaco caro, uns jeans de marca, o tipo de sapatos que custavam mais do que a minha renda mensal, ou a minha antiga prestação da casa, para ser mais exato. Mas nada disso importava, porque o rosto dela era uma máscara de puro pânico, a maquilhagem a escorrer em rios escuros pelas bochechas, enquanto a chuva lhe colava o cabelo à cabeça. O carro pendia para um lado, o pneu dianteiro do lado do passageiro completamente vazio. O telemóvel na mão, ecrã escuro e inútil. "Por favor", disse ela quando me viu, a voz a partir-se na palavra. "O meu telemóvel morreu e eu não sei onde estou, e a minha avó está doente e preciso de ir para casa." As palavras saíram a correr, cada uma a lutar por espaço. Eu conseguia ver as suas mãos a tremer, conseguia ouvir a histeria a insinuar-se na sua voz. Ela estava talvez a 5 minutos de um ataque de pânico completo, e eu reconhecia aquele olhar porque eu tinha visto no espelho vezes suficientes ultimamente. "Está tudo bem", ouvi-me dizer, usando o tom calmo que usava com o Pedro nas noites difíceis. "Vamos dar uma vista de olhos." Peguei no meu macaco e na chave de rodas lá dentro.
Nem me incomodei com um casaco, porque já estava encharcado. A rapariga observava-me com os olhos arregalados enquanto eu me ajoelhava ao lado do Mercedes, os joelhos imediatamente molhados na poça que se formava à volta do pneu furado. A jante estava danificada. Provavelmente tinha batido num buraco com força e o pneu estava desfeito. Mas não foi isso que me gelou o estômago. Enquanto eu trabalhava para levantar o carro, o treino a tomar conta, reparei na linha dos travões. Era velha, corroída, com uma fissura fina que pingava fluido de forma lenta e constante, misturando-se com a água da chuva. Aquela miúda não tinha tido apenas sorte por ter furado um pneu. Tinha tido sorte por ter furado ali, naquele momento, em vez de a 100 quilômetros por hora na autoestrada, quando aqueles travões falhassem completamente. A minha mão estacou na chave. A minha mente, de repente, transportou-me 10 anos atrás, para outro sistema de travões. Outra falha que eu tinha notado, e outra escolha que eu tinha feito que tinha custado vidas. É grave? Perguntou a rapariga. E eu percebi que tinha estado a olhar para a linha dos travões por demasiado tempo. O pneu consigo arranjar, disse eu cuidadosamente. Mas os seus travões não pode conduzir este carro até que sejam reparados. Não é seguro. Olhei para ela, a chuva a escorrer-me pelo rosto. Onde vive? Vou chamar-lhe um táxi ou um Uber depois de colocar o pneu sobressalente. Colinas do Rio, disse ela, nomeando um bairro onde as casas começavam nos 2 milhões de euros. Mantive a minha expressão neutra, focado em soltar os parafusos da roda. Claro, ela era das Colinas do Rio. Claro, aquele Mercedes provavelmente custava mais do que eu ganharia em 5 anos. O universo tinha um senso de humor cruel às vezes, mostrando-me exatamente o que eu não podia ter, o que o meu filho não podia ter, exatamente quando eu estava no meu ponto mais baixo. Mudei o pneu em quase silêncio, os meus movimentos eficientes apesar da chuva e da escuridão. A rapariga tinha recuado para debaixo do pequeno beiral da minha oficina, a observar-me a trabalhar com uma mistura de gratidão e um medo persistente. Quando terminei de baixar o carro e apertar os parafusos na ordem correta, levantei-me e limpei as mãos nas minhas calças de ganga já sujas. Obrigada, disse a rapariga. E havia algo na sua voz que me fez olhar para ela com atenção. Não era apenas uma miúda rica e mimada. Era uma adolescente assustada, que se tinha perdido e ficado sem carro num bairro que provavelmente a aterrorizava, cuja avó estava doente, que precisava de ajuda. Tal como o Pedro precisava de ajuda. Tal como toda a gente precisava de ajuda às vezes. Ouçam-me, disse eu, a voz firme. Prometa-me que vai arranjar esses travões antes de voltar a conduzir este carro. Não amanhã, não na próxima semana. Imediatamente. Mande rebocá-lo para uma oficina se for preciso. Entendeu? A rapariga ela sentiu. Algo na minha intensidade a cortar a sua calma. Alguém está à sua espera em casa, continuei mais suave agora. Eles precisam que chegue em segurança. A rapariga tirou a carteira, extraindo várias notas com as mãos a tremer. Quanto lhe devo pelo pneu? Nada, disse eu, já a virar-me de volta para a minha oficina. Apenas chegue à casa em segurança e arranje esses travões. Ouvi-a protestar atrás de mim, mas continuei a andar, de repente desesperado para ficar sozinho com os meus pensamentos, o meu luto e a aritmética impossível da minha situação. Tinha desperdiçado 30 minutos que não tinha. Fiquei encharcado sem receber dinheiro. E agora ia chegar atrasado para o Pedro. Espere, gritou a rapariga. Pelo menos diga-me o seu nome. A minha mãe vai querer agradecer-lhe. Parei à porta da minha oficina, a exaustão a puxar cada músculo. João Pereira, disse eu sem me virar. Reparações Alto Pereira. Mas não preciso de agradecimentos, apenas tenha cuidado lá fora. Ouvi a porta do Mercedes fechar, ouvi o motor ligar, e depois o som de pneus caros a afastarem-se na chuva. Fiquei ali por um longo momento, a água a escorrer-me do cabelo e da barba,
antes de finalmente entrar para pegar nas minhas coisas. A viagem para o hospital de Santa Marta foi um borrão de estradas molhadas e luzes vermelhas de carros. A minha mente continuava a voltar àquela linha de travões, ao rosto da rapariga quando percebeu que estava segura, a maneira como ela disse que alguém a esperava em casa. O Pedro também esperava de uma forma diferente, o seu pequeno corpo a travar uma batalha que estava a perder lentamente. Apertei o volante com mais força, os nós dos dedos brancos à luz do tablier. 36 horas, 85 mil euros. Uma equação impossível com a vida do meu filho como variável. Quando cheguei, encontrei o Pedro a dormir. A sua pequena forma mal fazia um dente na cama do hospital. As máquinas apitavam o seu ritmo constante, rastreando um batimento cardíaco que eu agora conhecia pelo som, ouvia nos meus sonhos. Acomodei-me na cadeira ao lado da cama, o vinil rachado e desconfortável, e peguei na mão do meu filho cuidadosamente, tento a linha intravenosa. Os dedos do Pedro estavam quentes e senti o meu peito apertar-se com um amor tão feroz que doía mais do que qualquer dor física. Olá, amiguinho, sussurrei, embora o Pedro não tenha acordado. O papai está aqui. Sentei-me no quarto escuro, a ouvir o meu filho respirar, a observar os monitores desenharem os seus gráficos de esperança e preocupação. Amanhã, ligaria novamente para o hospital. Imploraria por mais tempo, encontraria alguma coisa. Tinha de o fazer, porque a alternativa, a ideia de um mundo sem o riso do Pedro, sem as suas perguntas sobre como funcionavam os motores, sem o seu sorriso sem dentes na frente, esse não era um mundo em que eu pudesse sobreviver. O meu telemóvel vibrou no bolso por volta das 23h30. Um número desconhecido iluminava o ecrã rachado. Quase não atendi, assumindo que era mais uma chamada de cobrança, mais um lembrete de dívidas que não conseguia pagar. Mas algo me fez sair para o corredor e carregar no aceitar a minha voz rouca quando atendi. Olá, Sr. Pereira. A voz do outro lado era feminina, suave e segura, com um sotaque que falava de escolas caras e salas de conselho. O meu nome é Ana Carvalhais. A minha filha Sofia ficou parada esta noite perto da sua oficina. O senhor arranjou-lhe o pneu e avisou-a sobre os travões. O meu cérebro cansado demorou um momento a ligar os pontos. Ela está bem? Chegou a casa em segurança? Sim, graças a si. Havia algo na voz de Ana Carvalhais, um calor que parecia genuíno. Senhor Pereira, pergunto-me se poderia ter tempo amanhã para se encontrar comigo. Gostaria de lhe agradecer devidamente e tenho uma proposta de negócio que gostaria de discutir. Cada instinto que eu tinha gritava: aviso! Pessoas ricas não me ligavam à meia-noite com propostas de negócio. Isto era provavelmente algum tipo de armadilha legal. Ou talvez ela quisesse contratá-lo como seu mecânico pessoal, algo para o qual eu não tinha tempo nem energia. Senhora Carvalhais, agradeço a chamada, mas realmente não preciso de agradecimentos. A sua filha estava em apuros. Ajudei. É tudo. Por favor, disse Ana. E havia aço por trás da cortesia agora. Apenas 30 minutos do seu tempo. Amanhã de manhã, 10 horas. O meu escritório fica no centro, na Torre Miradouro. Prometo-lhe, Sr. Pereira, que valerá a pena. Fechei os olhos, encostado à parede do corredor do hospital. Aquele ponto. Eu não tinha nada a perder. E talvez esta mulher conhecesse alguém que pudesse ajudar. Talvez ela tivesse contactos em bancos ou conhecesse médicos que trabalhavam com planos de pagamento. Era uma esperança desesperada, fina como papel, mas era tudo o que me restava. 10 horas, concordei. Mas não posso ficar muito tempo. É tudo o que preciso, disse Ana. Obrigada, Sr. Pereira. Descanse. Voltei para o quarto do Pedro, a minha mente a borbulhar com novas perguntas adicionadas à pilha impossível que já lá estava. Acomodei-me novamente na cadeira, segurando a mão do meu filho.
e tentei não pensar em linhas de travões e pneus furados, e na maneira como o universo parecia determinado a lembrar-me de tudo o que tinha perdido e de tudo o que ainda podia perder. Lá fora da janela, a chuva continuava a cair, lavando a cidade dos seus pecados, enquanto eu, João Pereira, fazia vigília ao lado do meu filho a dormir, contando as horas que me restavam para encontrar um milagre. A manhã chegou cinzenta e fria. A chuva finalmente parou, mas deixou tudo a pingar e encharcado. Eu tinha conseguido talvez 2 horas de sono na cadeira antes de uma enfermeira entrar para verificar os sinais vitais às 6. O Pedro acordou então, atordoado e pálido, mas sorriu quando viu o pai. E aquele sorriso valia todas as noites sem dormir. Partilhamos o pequeno almoço da cafetaria do hospital, aveia que o Pedro empurrava mais pelo prato do que comia, e falamos de coisas sem importância. O Pedro queria saber se o pai tinha arranjado carros espetaculares ontem. Contei-lhe sobre o Mercedes, omitindo o medo e o desespero, fazendo-o parecer apenas mais um trabalho. Às 9h30, beijei a testa do Pedro e prometi voltar em breve. Tinha ligado a senhora Luísa para ficar com o Pedro por algumas horas, e ela chegou com um saco dos livros favoritos do Pedro e uma determinação feroz em manter o rapaz entretido. Dirigi até ao centro de Lisboa na minha carrinha, sentindo-me cada vez mais deslocado à medida que os edifícios ficavam mais altos e brilhantes. A Torre Miradouro era toda de vidro e aço, o tipo de edifício que parecia desenhado para intimidar qualquer um que ganhasse menos de 6 dígitos. O hall de entrada era de mármore e cromado, ecoando com os passos de homens e mulheres em fatos que custavam mais do que a minha mensalidade de hipoteca costumava ser, quando eu ainda tinha uma casa. A recepcionista dirigiu-me aos escritórios executivos no 42º andar, e eu subi no elevador com o estômago a embrulhar. Estava a usar as minhas calças de ganga mais limpas e uma camisa abotoada que eu tinha passado a ferro na casa de banho do hospital, mas ainda cheirava ligeiramente a óleo de motor e sentia-me como um impostor neste mundo de poder e dinheiro. As portas do elevador abriram-se para uma área de recepção que era toda elegância discreta, paredes cinzentas suaves, arte moderna que provavelmente custava uma fortuna, mobiliário que parecia escultural e profundamente desconfortável. Senhor Pereira, uma mulher na casa dos 30 aproximou-se, o sorriso profissional. A senhora Carvalhais está pronta para o receber. Por aqui, por favor. Seguia por um corredor ladeado de prêmios e fotografias. Ana Carvalhais a apertar a mão de políticos, a cortar fitas, a aceitar placas. Isto não era apenas riqueza. Isto era riqueza influente. O tipo de dinheiro que se movia pelo mundo e o mudava. O escritório da Ana Carvalhais podia caber a minha oficina inteira 2 vezes lá dentro. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica sobre a cidade, a luz da manhã a filtrar-se por entre nuvens leves. Ela levantou-se quando entrei, e eu tive a minha primeira visão real dela. Na casa dos 40, talvez. Elegante, de uma forma que parecia sem esforço, a usar um fato azul escuro que provavelmente custava mais do que a cirurgia do Pedro. Mas foram os seus olhos que me prenderam. Inteligentes, aguçados, mas com algo mais suave por baixo. Ela tinha perdido alguém, percebi eu, com o instinto de alguém que conhecia a dor intimamente. Ela carregava-a como eu, na maneira cuidadosa como se portava, na ligeira hesitação antes do seu sorriso. Senhor Pereira, disse ela estendendo a mão. Obrigado por ter vindo. O aperto de mão dela era firme e confiante. Ela gesticulou para uma cadeira em frente à sua secretária, de couro e provavelmente ergonomicamente perfeita. Sentei-me sentindo os calos das minhas mãos roçarem contra o apoio de braço liso. Senhora Carvalhais, comecei. Agradeço a sua intenção de agradecer, mas... Por favor, deixe-me terminar. Ela interrompeu suavemente. A Sofia contou-me tudo. Como o senhor estava a fechar,
Como podia ter simplesmente virado as costas? Como não só arranjou o pneu dela, mas verificou o carro inteiro e encontrou o problema dos travões. Ela inclinou-se ligeiramente para a frente. O mecânico a quem enviei o Mercedes esta manhã confirmou o que disse. As linhas de travagem estavam severamente corroídas. Mais uma semana, talvez menos, e teriam falhado catastroficamente. Ela fez uma pausa, e eu vi as suas mãos apertarem-se na secretária. O senhor salvou a vida da minha filha, senhor Pereira. Não apenas mudando um pneu, mas dedicando tempo a verificar tudo. Fazendo o trabalho corretamente, mesmo não tendo qualquer razão para o fazer. Eu fiz o que qualquer um faria, disse eu, desconfortável com a sua intensidade. É aí que se engana, disse Ana. A maioria das pessoas não o teria feito. Teriam mudado o pneu e mandado-a embora. Mas o senhor não o fez, e eu quero saber por quê. Ela recostou-se a estudar-me. A Sofia disse que o senhor lhe disse que alguém a esperava em casa. Disse-o como se significasse algo pessoal. Senti a garganta a apertar. Toda a gente tem alguém à espera. Toda a gente importa para alguém. Ana assentiu lentamente. Eu fiz a minha pesquisa sobre o senhor Pereira. Espero que não se importe. É um hábito de anos de negócios. O senhor trabalhava na Autotec portuguesa, engenheiro mecânico-chefe. Estava lá a ser preparado para a gestão. Depois, há 10 anos, demitiu-se de repente. Sem referências, sem nova posição em vista. Abriu a Reparações Auto Pereira há 8 anos. Trabalha sozinho. Tem um filho, Pedro, de 8 anos. Ela fez uma pausa e algo brilhou no seu rosto. Também sei que o Pedro está atualmente no Hospital de Santa Marta, Unidade de Cardiologia Pediátrica. Levantei-me abruptamente, a raiva a cintilar através da minha exaustão. As informações médicas do meu filho são privadas. A senhora não tinha o direito. Sente-se, senhor Pereira. Não foi um pedido. A voz de Ana carregava uma autoridade que me fez parar, apesar de mim mesmo. Não acedia registros médicos, apenas sei o hospital para onde vão as crianças com problemas cardíacos graves. A Sofia mencionou que o senhor parecia exausto, preocupado. Liguei os pontos. Ela levantou-se também agora, movendo-se para a janela. Quero oferecer-lhe um emprego. A minha empresa desenvolve tecnologia de segurança automóvel. Precisamos de consultores que entendam sistemas mecânicos, que levem a segurança a sério. A posição paga 150 mil euros por ano. Afundei-me novamente na cadeira, o número atingindo-me como um golpe físico. Isso era mais do que eu tinha ganhado nos últimos 3 anos juntos. Isso era a cirurgia do Pedro 2 vezes. Qual é o truque? Sem truque, disse Ana. Mas preciso de uma verificação de antecedentes, referências de empregadores anteriores, e o contrato não começaria antes de 2 semanas. Ela virou-se para me olhar. Isso será um problema? Tudo dentro de mim gelou. A verificação de antecedentes revelaria porque eu tinha saído da Autotec. As referências seriam impossíveis. Eu tinha queimado essas pontes quando me demiti, e 2 semanas eram 14 dias tarde demais. Levantei-me novamente, desta vez movendo-me em direção à porta. Agradeço a oferta, senhora Carvalhais, mas preciso ir. Senhor Pereira, espere. A voz de Ana deteve-me na porta. Se isto é sobre o tempo, se precisa que a posição comece mais cedo. Não é sobre o tempo, disse eu, e estava tão cansado de carregar este peso sozinho. É sobre o fato de que eu não mereço. Não mereço a sua bondade, nem a sua oferta de emprego, nem os seus agradecimentos. Virei-me para encará-la e algo se partiu dentro de mim. O meu filho precisa de cirurgia. 85 mil euros. Tenho talvez 8 mil euros no total se vender tudo o que possuo. Tenho horas, não semanas. E não posso aceitar a sua caridade, especialmente não de si. Por que especialmente não de mim? Perguntou Ana calmamente. Paro aqui por um segundo. Toda esta situação é absurda, certo? Quer dizer, um gajo como eu,
que nem consegue pagar a conta da água às vezes, de repente é confrontado com uma proposta de um emprego que pagava mais do que eu alguma vez vi. E essa mulher, rica, poderosa, com um olhar que parecia ver através das paredes da minha alma, era a pessoa que eu tinha ferido mais profundamente, de formas que ela ainda nem sequer suspeitava. É quase irônico, não é? Como é que o universo me atirou a isto? Sinto que estou num daqueles filmes onde o herói tem de se redimir de alguma forma, mas eu não sou herói nenhum. E, sinceramente, nunca quis ser. Só queria consertar carros, ir para casa, brincar com o Pedro e tentar esquecer o fantasma que me seguia. Esta história parece demasiado louca para ser verdade. No meu bairro diríamos, este gajo está a meter-nos na tanga. Mas talvez fosse exatamente isso. Talvez fosse demasiado real para ser mentira. Não faço a mínima ideia. Enfim, de volta à história. Porque eu não sou uma boa pessoa, senhora Carvalhais. Sou apenas alguém a tentar corrigir erros que não podem ser corrigidos. A minha mão estava no puxador da porta, pronto para fugir, como tinha fugido durante 10 anos. Obrigado pela oferta. Sinto muito tê-la feito perder o seu tempo. Trabalhou nos sistemas de travagem na Autotech? A pergunta de Ana foi suave, mas parou-me no meio da frase. É por isso que verificou os travões da Sofia com tanto cuidado? Por que trabalha sozinho numa pequena oficina em vez de noutra grande empresa? Fiquei congelado de costas para ela, a mão a tremer no puxador da porta. Eu podia ir-me embora agora mesmo. Sair. Deixá-la pensar o que quisesse. Mas estava tão cansado de fugir, tão cansado de carregar isto sozinho. E talvez fosse hora de alguém saber a verdade sobre o que eu tinha feito. Disse a ela a verdade, cada pedacinho. Sobre o relatório, sobre como tinha saído da Autotech portuguesa no dia a seguir, sobre as pontes queimadas. Porque quando me demiti da Autotech, certifiquei-me de que eles não podiam enterrar o que aconteceu. Apresentei relatórios. Falei com investigadores de segurança. A empresa resolveu com a sua família discretamente, mas internamente houve um caos. Eles colocaram-me na lista negra. Qualquer um que ligue para uma referência vai ouvir que sou difícil, que causei problemas, que custei milhões à empresa. Nunca dirão por quê, mas garantirão que ninguém me contrate. Encontrei os olhos dela. Fiz a minha escolha há 10 anos. Tenho estado a pagar por ela desde então. E o seu filho? Perguntou Ana. Quanto tempo ele tem? Horas, disse eu. Talvez 30 agora. Sem a cirurgia vão dispensá-lo, mandá-lo para casa comigo, deixá-lo confortável. As palavras prenderam-me na garganta. Ele tem 8 anos. Ele quer ser engenheiro como o pai. Ele não sabe que o pai dele é a razão pela qual as pessoas morrem quando confiam em coisas avariadas. Ana moveu-se para a janela, de costas para mim, a sua silhueta escura contra o céu cinzento da cidade. O meu marido era um bom homem, disse ela suavemente. Bondoso, divertido, brilhante. A Sofia adorava-o. Deveríamos ter envelhecido juntos, visto a nossa filha formar-se e ter netos. Em vez disso, tive de o enterrar e explicar a uma criança de 10 anos porque o pai não ia voltar para casa. Ela virou-se e eu vi lágrimas no rosto dela agora, embora a sua voz permanecesse firme. Durante 10 anos, quis alguém para culpar, alguém para odiar. A empresa deu-me dinheiro e desculpas, mas nunca responsabilidade. E agora aqui está o senhor, no meu escritório, a dizer-me que é o responsável. Sou, disse eu. Também foi quem salvou a Sofia na noite passada, continuou Ana. Impediu que a minha filha tivesse o mesmo destino que o pai. Podia ter apenas trocado aquele pneu e ido embora. Mas não o fez. Verificou tudo porque aprendeu. Aprendeu com o pior erro da sua vida e mudou. Ela limpou os olhos com movimentos precisos. Tenho uma escolha agora, Sr. Pereira. Posso escolher agarrar-me a 10 anos de raiva.
Posso escolher deixá-lo sair daqui sem nada, deixar o seu filho morrer, chamar-lhe karma ou justiça, ou seja qual for a palavra que torne mais fácil dormir à noite. Ou posso escolher outra coisa. Esperei sem compreender, sem ousar ter esperança. Ana abriu a gaveta da sua secretária e tirou um cheque. Posso escolher quebrar o ciclo, disse ela, escrevendo com traços rápidos e decisivos. Posso escolher deixar que algo de bom venha daquela tragédia. Posso escolher salvar uma vida em vez de me agarrar a uma morte. Ela arrancou o cheque e estendeu-o para mim. 85.000 euros para a cirurgia do Pedro. Olhei para o cheque, para os números ali escritos, e as minhas pernas cederam. Sentei-me com força na cadeira, as mãos a tremerem demais para o alcançar. Não posso, consegui dizer. Não posso aceitar isso de si. Não depois. Pode, disse Ana com firmeza. Não porque eu mereça, não porque apague alguma coisa, mas porque o Pedro merece. Porque é um rapaz de 8 anos que quer ser engenheiro. E ele não tem nada a ver com os erros que o pai cometeu. Ela colocou o cheque na secretária à minha frente. Isto não é perdão, Sr. Pereira. Não sei se o consigo perdoar. Talvez um dia, talvez não. Mas isto é uma escolha para deixar que algo de bom aconteça, uma escolha para honrar o meu marido salvando a vida de uma criança da maneira que eu não consegui salvar a dele. Peguei no cheque com as mãos a tremer, a olhar para a assinatura de Ana, para o valor que significava a vida para o meu filho. Por quê? Sussurrei. Depois de tudo o que acabei de lhe contar, por que faria isto? Porque na noite passada o Senhor protegeu a minha filha, disse Ana. O Senhor viu uma rapariga assustada que precisava de ajuda e ajudou-a. Mesmo que tivesse todas as razões para fechar a sua oficina e ir embora. O Senhor avisou-a sobre os travões, não porque tivesse de o fazer, mas porque não suportaria a ideia de ela morrer da mesma forma que o meu marido morreu. Ela sentou-se em frente a mim e eu vi a exaustão no rosto dela, que igualava a minha. O Senhor tem tentado salvar vidas durante 10 anos, uma verificação de travões de cada vez. Não pode trazer o Pedro de volta, mas pode salvar o Pedro. E talvez isso importe. A porta do escritório abriu-se e a Sofia entrou, parando de repente quando me viu. Mãe, está tudo bem? Ana olhou para a filha, depois para mim, e algo mudou na sua expressão. Sofia, vem cá. Quero que conheças alguém. Sofia aproximou-se cautelosamente, claramente a sentir a tensão. Este é o João Pereira. Ele é o homem que te salvou a vida na noite passada. E, Ana fez uma pausa, escolhendo as suas palavras cuidadosamente. Ele é também alguém cuja vida o teu pai salvou, de certa forma. Ele cometeu erros muito graves que magoaram a nossa família. Mas ele aprendeu com eles. E porque aprendeu, ele estava lá para te ajudar quando precisaste. Sofia olhou para nós os dois, a confusão clara no seu jovem rosto. Não entendo. Não precisas, disse Ana gentilmente. Não agora. O que precisas de saber é que o Sr. Pereira tem um filho que está muito doente, e nós vamos ajudá-lo porque foi isso que o teu pai teria querido. Ele sempre acreditou que as pessoas mereciam segundas oportunidades. Ela virou-se para mim. Vá levar esse cheque ao hospital, salve o seu filho, e quando ele estiver recuperado, se ainda quiser aquele emprego, é seu. Sem verificação de antecedentes, sem referências, apenas um pai que aprendeu a fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. Levantei-me, o cheque agarrado na minha mão como uma tábua de salvação. Queria dizer algo profundo, algo que capturasse a magnitude do que a Ana acabara de fazer. Mas tudo o que me saiu foi: e obrigado, não mereço isto. E sim, essa frase estava correta, mas ainda assim, obrigado. Não, disse Ana suavemente. Não merece. Mas o Pedro merece. Agora vá. E eu fui.
Corri pelo escritório elegante, ignorando os olhares de espanto de assistentes e executivos. Desci os 42 andares no elevador com o coração a bater forte no peito. Dirigi até ao banco atordoado, mal conseguindo ver através das lágrimas que me escorriam pelo rosto. A caixa processou o cheque com eficiência profissional, sem notar ou preocupar-se que o homem à sua frente segurava a vida do seu filho num pedaço de papel. Liguei para o hospital do estacionamento, a minha voz embargada enquanto lhes dizia que tinha o dinheiro para agendar a cirurgia imediatamente. Quando cheguei ao quarto do Pedro, a equipa médica já estava a mobilizar-se. Pedro estava acordado, assustado com toda a atividade súbita, e eu abracei-o com o máximo cuidado possível, com todos os tubos e fios. "Olá, amiguinho", disse eu, a voz carregada de emoção. "Adivinha? Vais fazer a cirurgia hoje." "A sério?" Os olhos do Pedro arregalaram-se. "Conseguiu o dinheiro?" "Sim", disse eu, encostando a testa à dele. "Consegui o dinheiro. Alguém muito especial ajudou-nos. Alguém que acredita que vale a pena salvar-te." "Claro que sim", disse Pedro com a confiança simples das crianças. "Vou ser engenheiro como o senhor papá. Vou construir coisas que ajudem as pessoas." Fechei os olhos, segurando o meu filho perto, a pensar na escolha de Ana Carvalhais e na morte de Pedro Carvalhais, e no peso impossível de culpa e graça entrelaçados. "Vai ser melhor do que eu", sussurrei. "Muito melhor." Levaram o Pedro para a cirurgia 3 horas depois. Passei essas horas a explicar o procedimento, a fazer piadas, a ser corajoso para o meu filho de uma forma que nunca tinha sido corajoso por mim mesmo. Quando o levaram na maca, o rapaz sorriu-me e disse: "Até já, papá. Amo-o." E eu disse o mesmo, as palavras carregando cada grama de amor e medo e esperança desesperada no meu coração. A cirurgia demorou 7 horas. Andei de um lado para o outro na sala de espera, incapaz de me sentar, incapaz de pensar em nada exceto no Pedro naquela mesa de operações. Cirurgiões a trabalhar para consertar o coração partido do meu filho. A senhora Luísa sentou-se comigo durante as primeiras horas. Depois teve de ir para o seu próprio médico. Estava sozinho quando a doutora Rita finalmente apareceu, ainda com as suas batas cirúrgicas, a máscara puxada para baixo para revelar um sorriso cansado, mas genuíno. "Ele correu muito bem", disse ela, e as minhas pernas cederam pela segunda vez naquele dia. Sentei-me com força no chão da sala de espera e a doutora Rita ajoelhou-se ao meu lado. "A cirurgia correu perfeitamente. Ele está em recuperação agora. Será um longo caminho, muita recuperação pela frente, mas, João, ele vai ficar bem." Escondi o rosto nas mãos e chorei. Grandiosos soluços que eu tinha reprimido durante meses, durante anos, durante uma década. Chorei pelo Pedro e por Pedro Carvalhais, e pela graça impossível de ter tido uma segunda oportunidade que não merecia. A doutora Rita deixou-me chorar, a mão dela firme no meu ombro, e eventualmente a tempestade passou e consegui respirar novamente. Deixaram-me ver o Pedro 1 hora depois. O meu filho estava pálido e pequeno na cama de recuperação, o peito enrolado em ligaduras, máquinas a monitorizar cada respiração e batimento cardíaco. Mas ele estava vivo. Ele ia viver. Peguei na mão do Pedro cuidadosamente, atento às linhas intravenosas, e observei o meu filho a dormir o sono medicado da cura. Lá fora da janela, a tarde estava a dar lugar à noite, as luzes da cidade a começarem a brilhar na escuridão que se adensava. O meu telemóvel vibrou, uma mensagem de texto de um número desconhecido. "Como está ele?" Olhei para a mensagem, depois digitei de volta com uma mão, sem largar o Pedro. "Cirurgia bem-sucedida. Ele vai conseguir. Obrigado. Passarei o resto da minha vida a tentar merecer o que fez hoje." A resposta veio rapidamente. "Não precisa de o merecer. Apenas faça melhor. É tudo o que qualquer um de nós pode fazer." Depois, outra mensagem. "A Sofia quer visitá-lo quando o Pedro se sentir melhor. Se estiver tudo bem para si."
Olhei para o meu filho a dormir, para a subida e descida do seu peito, para o monitor que mostrava um coração que estava a aprender a bater corretamente. Seria uma honra, digitei de volta. Os dias que se seguiram transformaram-se numa rotina de visitas ao hospital e de recuperação. O Pedro recuperou mais rápido do que qualquer um esperava. A resiliência da juventude a levá-lo. No final da primeira semana, ele já estava sentado e a queixar-se da comida do hospital, o que a doutora Rita disse ser um sinal muito bom. Ana e Sofia vieram visitar-nos no 9º dia, trazendo flores e um carro telecomandado que o Pedro imediatamente quis desmontar para ver como funcionava. Observei Ana e o meu filho a falarem sobre princípios de engenharia. Vi a maneira como ela sorria ao entusiasmo do Pedro. Vi a Sofia a desenhar com o Pedro nos momentos mais calmos. Ele faz-me lembrar o Pedro, disse Ana suavemente, enquanto as crianças estavam absortas na sua atividade. Ela e eu estávamos junto à janela, mantendo uma distância cuidadosa. Sempre a querer saber como as coisas funcionavam, sempre a acreditar que conseguia arranjar tudo. Sinto muito, disse eu, porque nunca deixaria de sentir muito. Sei que isso não muda nada, mas sinto. Sei que sente, respondeu Ana. Foi por isso que fiz a escolha que fiz. Ela virou-se para me olhar. A oferta de emprego ainda está de pé. Quando o Pedro estiver bem o suficiente para voltar a trabalhar, venha ter comigo. Acertaremos os detalhes. Por quê? Perguntei eu. Porque me queria perto da sua empresa depois do que fiz. Ana ficou em silêncio por um momento, a observar a Sofia a rir de algo que o Pedro tinha dito. Porque passei 10 anos a construir uma empresa focada na segurança automóvel. Testemunhei perante a Assembleia da República. Pressionei por regulamentações mais rigorosas. Fiz tudo o que pude para garantir que o que aconteceu ao Pedro não aconteça a mais ninguém. Ela encontrou os meus olhos, mas preciso de pessoas que entendam o que acontece quando a segurança é comprometida. Pessoas que viveram com as consequências. Pessoas que nunca mais cortarão cantos. É o senhor, João. É alguém que verifica cada linha de travões 2 vezes, porque não consegue suportar a ideia de outra família perder o que nós perdemos. Não mereço a sua confiança, disse eu. Talvez não, Ana concordou. Mas o Pedro merece um pai que o possa sustentar. E outras famílias merecem engenheiros que levem a segurança a sério. Portanto, chamaremos um empate. 3 meses depois, João Pereira entrou nas Carvalhais Technologies para o seu primeiro dia de trabalho. Pedro estava em casa, saudável, a correr com uma energia que compensava todos os meses de doença. A cicatriz no seu peito estava a curar-se. Um lembrete de quão perto tinham chegado de perder tudo. As minhas próprias cicatrizes eram diferentes, invisíveis, carregadas na forma cuidadosa como abordava cada projeto e nos pesadelos que ainda me acordavam por vezes. Na fotografia que guardava de Pedro Carvalhais e que ninguém sabia. O meu escritório era pequeno, mas tinha uma janela com vista para a cidade. Na minha secretária coloquei 2 fotografias. Uma era do Pedro no parque depois da cirurgia, os braços abertos como se estivesse a tentar abraçar o céu. A outra era o velho recorte de jornal sobre o acidente de Pedro Carvalhais, agora emoldurado. Ana tinha me perguntado por que eu guardava, e eu tinha lhe contado a verdade. Nunca quis esquecer o custo das minhas escolhas, o que elas salvaram, quão tênue era a linha entre os dois. O trabalho era desafiador, gratificante de uma forma que eu não sentia há anos. Treinei novos engenheiros, enfatizei protocolos de segurança, revia designs com uma atenção meticulosa que alguns achavam excessiva e outros passaram a respeitar. Construí parcerias com agências reguladoras, pressionei por padrões de segurança mais fortes e todas as noites ia para casa ter com o Pedro, sabendo que tinha passado o dia detetive a tentar proteger o filho de outra pessoa da maneira que tinha falhado em proteger Pedro Carvalhais.
Ana e eu mantivemos uma relação profissional cuidadosa que lenta e tentativamente cresceu para algo como amizade. Não o tipo fácil, mas o tipo difícil, construído sobre a verdade e a escolha e o reconhecimento de que algumas feridas nunca curam completamente, mas podem ser vividas. Sofia e Pedro tornaram-se amigos genuínos. O laço improvável entre eles, algo que nenhuma das famílias tinha esperado, mas que ambas passaram a valorizar. No primeiro aniversário da cirurgia do Pedro, levei o meu filho a acampar pela primeira vez. O Pedro estava forte o suficiente agora, autorizado pelos seus médicos, saltitante de entusiasmo enquanto montávamos a nossa tenda na Serra da Estrela. Naquela noite, sentados à volta da fogueira com as estrelas a girar sobre as nossas cabeças, o Pedro fez a pergunta que eu estava à espera. Pai, por que é que o senhor verifica sempre tudo duas vezes? Mesmo em casa, mesmo quando não importa? Olhei para o fogo, observando as chamas a dançar. Porque tudo importa, amiguinho. Cada escolha que fazemos, cada atalho que pensamos em cortar, cada vez que decidimos que algo provavelmente está bem, tudo isso importa. As vidas das pessoas dependem de fazermos o nosso trabalho corretamente. Olhei para o meu filho, vendo a filha de Pedro Carvalhais na minha mente, vendo o homem que morreu porque eu tinha tido demasiado medo de falar. Aprendi isso da maneira difícil. Cometi um erro uma vez que magoou pessoas. E prometi a mim mesmo que nunca mais cometeria esse tipo de erro. Que tipo de erro? Perguntou Pedro, o rosto sério à luz da fogueira. O tipo em que eu sabia que algo estava errado, mas não disse nada porque estava com medo. Disse eu honestamente. Alguém morreu por causa da minha escolha, e não consigo trazê-los de volta. Mas posso garantir que nunca mais deixarei que aconteça. O Pedro ficou em silêncio por um longo momento, a processar isto. Depois disse, é por isso que a senhora Carvalhais nos ajudou? Porque o senhor ajudou a Sofia, em parte, disse eu, mas também porque a senhora Carvalhais fez uma escolha. Ela podia ter ficado zangada comigo por coisas que fiz há muito tempo. Em vez disso, ela escolheu ajudar-te. Escolheu deixar que algo de bom viesse de algo mau. Pus o braço à volta dos ombros do Pedro. É isso que estou a tentar ensinar-te, amiguinho. Todos cometemos erros. O que importa é o que fazemos depois. Se aprendemos, se tentamos fazer melhor. Vou fazer melhor, disse Pedro com confiança. Quando for engenheiro, vou fazer as coisas muito seguras, como o senhor e a senhora Carvalhais. Abracei o meu filho com força, inalando o cheiro a madeiras e ar da montanha e segundas oportunidades. Já estás a fazer melhor do que eu, disse eu suavemente, apenas por seres tu. Sentamo-nos num silêncio confortável, pai e filho, sob estrelas que tinham testemunhado inúmeras falhas e triunfos humanos, que continuariam a brilhar muito depois de os nossos pequenos dramas terem desaparecido. Pensei na Ana no seu escritório naquela manhã, no cheque que tinha escrito e na escolha que tinha feito. Pensei no Pedro Carvalhais, que se foi há 10 anos, mas que ainda moldava vidas através das ondas da sua morte. Pensei na Sofia, próspera e forte, a carregar a memória do pai. E pensei na rapariga a chorar ao lado de um Mercedes avariado, e em como aquele momento de escolha para ajudar tinha, de alguma forma, levado a tudo isto. O passado não podia ser apagado. Eu sabia disso. Carregava a morte de Pedro Carvalhais comigo. Carregá-la-ia até a minha própria morte. Um peso que nunca se levantaria completamente. Mas ao lado desse peso estava o riso do Pedro. Estava o conhecimento de que outras famílias estavam mais seguras por causa do trabalho que eu fazia agora. Estava a graça impossível que a Ana me tinha mostrado. Não era redenção, não realmente. Redenção sugeria que as balanças podiam ser equilibradas, que boas ações suficientes podiam apagar uma escolha terrível. Mas era algo.
Era viver com propósito, verificar linhas de travões e ensinar jovens engenheiros e garantir que o meu filho crescia a entender que cada detalhe importa, que cada escolha ecoa. João Pereira fechou os olhos naquela noite na tenda ao lado do filho a dormir, ouvindo a respiração constante do Pedro e os sons noturnos da floresta. Tinha sobrevivido a 36 horas impossíveis e emergido do outro lado, mudado. Tinha confessado o seu pior pecado à pessoa que mais tinha ferido e recebido não o perdão, mas algo mais raro, a escolha de seguir em frente. Nunca esqueceria o que tinha custado a Ana e a Sofia, mas podia honrá-lo garantindo que o Pedro crescesse com os valores que João tinha aprendido demasiado tarde. Podia passar todos os dias a fazer o seu trabalho corretamente, a verificar cada sistema 2 vezes, a falar quando algo estava errado, independentemente da pressão para se calar. Não era absolvição. Era algo mais prático e mais poderoso. Era propósito. E para João Pereira, pai, engenheiro e homem, a tentar diariamente ganhar uma segunda oportunidade que sabia não merecer, isso era o suficiente. Amanhã traria mais um dia de trabalho preciso e escolhas cuidadosas. Mais um dia a ser o pai que o Pedro precisava. O engenheiro em quem a Ana confiava. O homem que aprendeu com o seu pior erro e recusou-se a repeti-lo. Uma linha de travões verificada, um sistema verificado. Uma vida protegida de cada vez. Nunca seria o suficiente para equilibrar as balanças, mas era tudo o que tinha para oferecer. E então oferecia-o completamente, sem reter nada. E de manhã, quando o Pedro acordasse com o sol e quisesse explorar a floresta, João ensinar-lhe-ia sobre as árvores e os pássaros e o delicado equilíbrio da natureza onde cada peça importa, onde a remoção de um elemento pode colapsar todo o sistema. Ensinar-lhe-ia sobre engenharia e integridade e o peso da responsabilidade. Ensinar-lhe-ia que ser corajoso não é sobre nunca ter medo. É sobre fazer a coisa certa mesmo quando se tem. E talvez, apenas talvez, o Pedro cresceria para ser o engenheiro que João devia ter sido desde o início. Não perfeito, mas honesto. Não destemido, mas com princípios. Não porque o seu pai fosse um herói, mas porque o seu pai era um homem que tinha falhado catastroficamente e aprendido a fazer melhor. Essa era a história que João Pereira estava a escrever agora. Um dia de cada vez, uma escolha cuidadosa de cada vez. E isso era o suficiente. Será que um dia vou parar de sentir este peso? Não sei. Talvez não. Mas pelo menos agora há um futuro, não é? E isso, de alguma forma, é mais do que eu jamais pensei que teria.